Olá, mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o tema que eu escolhi hoje foi a diferenciação do sexo masculino. Por que eu escolhi esse tema, pessoal? Gente, lá no início do capítulo de genital masculino, tem essa explicação sobre a diferenciação do sexo masculino, tá? É um pouco complexo, por isso que eu trouxe para vocês, porque muitas faculdades pulam essa parte, ela tá logo ali no início do capítulo. Então, muita gente pula essa parte, ou vai explicar lá na embriologia, acaba que a pessoa não se lembra mais disso lá, depois nos outros semestres. E é um pouco importante essa parte, por quê? Eu mesmo só fui entender quando eu cheguei em ginecologia, e aí a gente foi falar sobre malformações mullerianas, doenças congênitas lá na ginecologia, e eu acabei entendendo que tem essa relação lá no período embrionário entre as doenças lá da ginecologia congênitas, né? E agora a diferenciação do sexo masculino para o sexo feminino e tudo mais. Porque eu vou mostrar para vocês que até determinado período embrionário é igual tanto um quanto o outro, e depois começam as diferenciações, tá? Então, por isso que eu escolhi esse tema. Então, vamos lá. Gente, o sexo cromossômico é diferente do sexo gonádico. Então, o sexo genético é diferente do sexo gonádico. O sexo genético, ele vai ser determinado lá na fecundação. A partir do momento que houve a fecundação, a gente vai determinar o sexo gonádico daquele feto, certo? Então, ou ele vai ser XX ou ele vai ser XY, né? Quem vai determinar isso é o espermatozoide que vai fazer a fecundação. Então, se o espermatozoide, ele carrega cromossomos com gene Y, vai ser homem. Se for do gene X, vai ser mulher, tá? Então, XX mulher, XY homem. O sexo gonádico, ele vai ser diferenciado depois. Então, a partir do momento que houve a fecundação e a gente decidiu que aquele feto vai ser do sexo masculino, ele vai precisar de outros genes para exercer diferenciação em sexo masculino, tá? Então, a gente tem esses genes aqui, que é o XRY e o FDT. Esses dois genes são importantes nessa diferenciação. Eu trouxe aqui também nessa aula alguns outros genes pra gente conversar, né? Mas pra gente, assim, explicar meio por cima pra vocês como é que funcionam esses outros genes, que também eles são um pouco complexos e um pouco mais a fundo do que a gente vai explicar aqui, tá? Então, esse gene SRY, ele é responsável aí por dar início a outros genes para fazer acontecer a diferenciação. E esse FDT, ele é o fator determinante de testículo, tá? Então, ele também tem que estar presente aí para a gente ter a diferenciação. A gente tem alguns outros genes também trabalhando nessas diferenciações, o gene WT1, que é o gene do tumor de Wilms. Esse gene, caso tenha alterações nesse gene, a criança pode ter malformações do aparelho geniturinário e também o tumor de Wilms familiar, que é uma doença que a criança nasce com tumor renal, tá? Esse tumor ele pode ser tanto de um lado só ou dos dois lados, bilaterais. A gente tem também o gene SOX9, que ele vai ativar o gene AMH. Esse gene aqui, ele é muito importante, que ele é o gene do hormônio antimulleriano. E as doenças mullerianas, elas têm relação muito com esse gene também, tá? Então, essas doenças que a gente estuda lá na ginecologia. Então, é importante a gente saber a origem dessas doenças, de onde que vem. Já vou explicar para vocês também sobre esse gene. A gente tem também o gene SF1, que é o gene do fator esteroide e da esteroidogênese, tá? Então, esse gene também é importante para desenvolver os esteroides que vão dar origem às características sexuais depois mais para frente. A gente tem também o gene DAX1, que ele tem relação aí com a hipoplasia suprarrenal congênita, caso tenha alterações nele também. Essa imagem aqui, que é a imagem que vai dar sentido à nossa aula e por que a gente falou de tantos genes até agora, certo? Então, essa imagem, ela também tá lá no livro, no sistema genital masculino, e ela é importante justamente para a gente entender da onde que vem a origem dessas doenças mullerianas, certo? Então, ó, a gente tem o óvulo e o espermatozoide. Fecundou, a gente já tem o sexo genético, né, do feto que tá lá. Então, no caso, como a gente tá falando do sistema genital masculino, a gente tem aqui que o sexo genético foi XY, né? Depois, a gente vai ter as ações daqueles genes que eu falei pra vocês, ó. O gene SRY, né? O TDF e tudo mais. Então, a gente tem a relação desses genes aí. E aí, até mais ou menos a 7ª semana de gestação, 5ª, 6ª, 7ª semana de gestação, as gônadas, elas vão estar no estágio indiferenciado. O que isso significa?
que essas gônadas, elas estão iguais, tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino. Por isso que não dá ainda pra gente decidir o sexo da criança pelo ultrassom, não dá pra ver ainda, por conta que tá indiferenciado. Essa gônada indiferenciada, ela possui 4 ductos, tá? Ou túbulos. Então, a gente tem 2 túbulos mesonéfricos e 2 túbulos paramesonéfricos, tá? Esses ductos também, eles possuem nomes como epônimos, que eu vou deixar escrito aqui embaixo pra vocês, tá? Bom, então a gente tem esses túbulos. Beleza. Depois, essa gônada, ela vai ser diferenciada. Então, como a gente tá falando do sexo masculino, ela vai se diferenciar aí no testículo, certo? Dentro desse testículo, a gente já vai ter as células de Leydig e as células de Leydig e as células de Sertoli, que são as 2 células aí que fazem a função dentro do testículo, secretam hormônios e tudo mais. As células de Sertoli, nesse período, elas já vão produzir um fator inibidor mulleriano, tá? Por que eu vou produzir esse fator inibidor mulleriano que tem relação com aquele gene que a gente acabou de comentar? Porque esse fator, ele vai fazer a regressão do ducto paramesonéfrico. Por quê? Esse ducto paramesonéfrico, ele é responsável por formar os órgãos genitais femininos internos. Então, a gente precisa que essas células façam a secreção desses hormônios para que esse ducto paramesonéfrico não progrida, tá? Para não formar órgãos sexuais internos femininos. Então, a gente precisa fazer a regressão disso, porque a gente está formando, nesse caso, né, um indivíduo XY, tá? Então, as malformações mullerianas, elas também têm defeitos genéticos aqui. Então, acontece alguma alteração genética e esse fator não é produzido e a gente acaba tendo a formação desse ducto paramesonéfrico, tá? Em indivíduos que não deveriam ter. Então, as malformações mullerianas, elas também têm relação aqui. Por isso que é importante a gente entender a fisiologia, né, do negócio, como é que funciona, pra gente entender a fisiopatologia. E uma hora ou outra na sua vida alguém vai te perguntar isso, então também é importante saber, tá? As células de Leydig, elas vão começar a produzir testosterona. A testosterona, ela vai, né, estimular o ducto mesonéfrico e os túbulos mesonéfricos a se diferenciar nessas estruturas aqui, ó. No caso, seria, né, dos órgãos sexuais internos masculinos. A testosterona, ela também pode ser transformada em dihidrotestosterona, né, que também vai dar origem a essas outras estruturas aqui, que no caso seriam mais os órgãos sexuais masculinos externos, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje foi até aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, desses conceitos, que é um pouquinho complexo, mas quem quiser ler mais sobre esse assunto, tá bem lá no início do capítulo do sistema genital masculino, certo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, já comenta aqui qual é o próximo tema que vocês querem.